Quando a Inatel cria os times, não só os times para competição, mas também os times que proporcionam aprendizado, a gente sempre imagina que expor esse time a competições, a concursos, a desafios, dentro e fora de casa, é extremamente importante. E é natural que à medida que a equipe ou o time vai se tornando vencedor, os desafios vão se tornando mais intensos e maiores. E a gente encara isso como um processo de aprendizagem, um processo também de levar os meninos e meninas a novas fronteiras. A gente só consegue avançar, conquistar mais conhecimento e, consequentemente, descobrir novos mundos e novos caminhos se a gente desbravar. E a proposta de desbravamento por parte dos alunos é extremamente importante para a formação acadêmica de cada um dos membros das equipes, mas também para o crescimento do Inatel. Se o Inatel cresce, é porque os membros das equipes, dos times, os professores, os alunos envolvidos no processo passam a ter visão diferente e crescem em conjunto. Então, para o Inatel crescer, é importante que os meninos e meninas cresçam também. E a gente, de maneira nenhuma, enxerga isso aí como um custo, enxerga como um investimento. Um investimento na formação dos nossos alunos, mas também um investimento na possibilidade do Inatel conhecer novas fronteiras. A gente tem na história do Inatel muitos eventos e atividades importantes que perduraram e perduram por muito tempo e até hoje, que foram iniciativas de alunos, né? Lá na década de 1980, alunos iniciaram com uma proposta da FETIM, que está aí até hoje, né? Assim como as semanas temáticas, também alunos propuseram a primeira semana temática lá na primeira década dos anos 2000, né? Que foi a semana de computação e que hoje aí são as semanas temáticas de vários cursos. Então, assim como essas iniciativas, eu vejo a Robot Boost como mais uma dessas iniciativas de sucesso, que é uma demanda dos alunos, apoiada pela instituição, mas o mais importante é que a demanda dos alunos, que os alunos propõem, os alunos realizam. Então essa é uma característica muito forte do Inatel. E aí, particularmente no caso da Robot Boost, entendo que essa iniciativa nasceu um pouco como foi a iniciativa das semanas temáticas. O curso de computação na época era o segundo curso, de telecomunicações já era muito tradicional, de computação era muito incipiente. Então os alunos buscaram algo para reforçar essa importância do curso que estava começando e começaram a criar uma tradição dele, né? Uma outra coisa que foi muito legal também foi quando a gente foi dar aula na equipe. Porque na sequência assim, dos fatos, a gente já tinha o laboratório, já tinha as pessoas, tinha feito já a simulação do 2D, aí falamos, beleza. Depois da simulação do 2D, o Baratel falou, ok, temos uma equipe, então vamos começar, e aí a gente ia começar a dividir as categorias. E aí a gente falou, se a gente vai participar de competição, a gente tem que ter um nome, né, pra equipe. Tem um nome, um logo, uma bandeira. A gente queria tudo. Camiseta, a gente uniforme completo. Aí as outras equipes, né? A gente quer chegar lá e volta. E o touro, ele é o símbolo da Atlética do Inatel. E aí a gente olhou e falou, vamos seguir a linha da Atlética, então vamos fazer alguma coisa com a Atlética, né? E nessa época a Atlética estava super forte no Inatel, estavam tendo várias competições e eles sempre usavam o touro como a bandeira da Atlética. Então, tipo, ó, tem que ser o touro, porque é um símbolo que o pessoal vê no Inatel esse touro, então a gente precisa usar o touro. Quem que foi mesmo? Esqueci de esquecer o nome dele de novo. Foi o Fábio. Ele era de computação, né? E ele desenhou a logo pra gente. Aquilo lá é da nossa época, não é? Foi a primeira Da nossa época. Porque aquele desenho do touro, o RBzinho, foi o que foi a camiseta. Sim. E aquilo era um evento. Ficava na... A gente fez... Aí a gente descobriu. A gente queria fazer, né? Bandeira, moletom e camiseta. Aí a gente foi pedir patrocínio no Inatel, né? Aí a gente conseguiu um patrocínio parcial, tipo, uma vez, moletom nós vamos fazer por nossa conta. Tá calando, não, a gente tava lá com moletom, né? Eu tenho até hoje. Eu também. Que meu moletom chama Quando eu venho pra Santa Rita. Mas eu só sei que a primeira vez que a gente ficou uniformizado causou muito, né?
Aí foi um movimento, né? A gente andava em bando, aí todo mundo com aquele moletomzinho assim, andando suquinho. Olha essas meninas com ele. É, que eu estou pensando, e a gente não tá com moletom, não tá participando de nada, ganhando nada, mas então, Virou uniforme. virou uniforme. E não é comum, né? É, De robótica é sempre muito homem. E aí, de repente, chega 5 meninos. Que não converte. Aí tinha alguns meninos, né, na equipe nessa época, nas competições mais pra frente. Mas ainda assim, era muita menina, né? pra uma equipe só. Uma equipe de robótica. Não foi uma ideia do Inatel, não. Foi dos alunos, né? Os alunos que trouxeram isso. Eu acho que alguém já deve ter mencionado sobre as barateletes lá do começo, né? Então as meninas, hoje se fala muito, né, da presença das meninas na tecnologia, na engenharia. E era um robô gigantesco que ele andava na pista meio que balançando assim, mexendo a traseira dele assim, né? Então ele fazia a volta, ele completava o tempo, mas demorava 2 minutos, 2 minutos e 15, sendo que um robô normal é 15 segundos, né? E surgiu a ideia de fazer uma competição do Inatel. Nós começamos, a primeira competição não chamava Aerocup, a gente chamava de competição de robótica do Inatel, que nós fizemos lá em cima na área de lazer. Isso foi em 2016. Era uma competição pequenininha, tinha acho que 3, 4 equipes. Depois, em 2017, nós fizemos uma maior já com o nome de Aerocup, que foi a primeira Aerocup 17, que nós fizemos aqui embaixo no saguão do prédio 5, né? Então nós fechamos a área ali e fizemos, né, toda a competição por aqui. E aí em 2018 mesmo que realmente a gente transformou no que é hoje. Hoje eu posso com certeza falar que isso aqui virou uma vitrine do Inatel, né? Não só da graduação, acho que de uma das vitrines que o Inatel tem, como o 5G, o 6G, certamente você falar de jogo de buzo hoje é uma das vitrines do Inatel. Nessa primeira competição, né, que foi na 2014, né, que a gente foi para São Paulo, não tinha estrutura, eu fui com meu carro, né, assim, pegou um hotel na hora lá, até a questão de viagem, né, até mudou muito desse tempo para cá, né, e nós chegamos lá, daí eu tinha que testar o robô, né, e nós não sabíamos direito, né, o que tinha que fazer, aonde tinha que ir, cadastramento, nem sabia o que era, né. E o engraçado é que as meninas saíram perguntando, né, para todo mundo o que tem que fazer, que igual umas desesperadas, né. E no final, depois que a gente conseguiu se alocar lá, quando a gente foi olhar, já era quase 4 horas da tarde, a gente tinha almoçado, daí que a gente foi procurar um lugar para almoçar ali perto. Nossa, foi muito, muito bacana. Assim, o caso que eu levo dessa competição é que foi a primeira que a gente não tinha nada de recurso, a gente não tinha caixa de ferramenta, não tinha nada. A gente foi um robô com mochila. E foi a primeira, né? Foi o primeiro do que surgiu aí.